Talvez a pior mentira que o inimigo colocou na sua mente seja a ideia de que Deus desistiu de você. Porque, olha só, tem gente vivendo normalmente por fora, trabalhando, sorrindo, postando foto, conversando com todo mundo, mas por dentro a pessoa já desistiu dela mesma. E o mais assustador é que isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, silenciosamente. Tem gente que começa a acreditar que não merece mais ser ouvida por Deus, que foi longe demais, que errou demais, que caiu vezes demais. E, sinceramente, essa mentira destrói pessoas todos os dias. Porque quando alguém acredita que Deus desistiu dela, ela para de tentar voltar. E é aí que as coisas começam a piorar. A pessoa para de orar, depois começa a se afastar, depois perde a vontade de buscar. E quando percebe, está espiritualmente vazia. Mas olha o detalhe. O inimigo não precisa destruir sua vida inteira de uma vez. Ele só precisa fazer você acreditar que não existe mais esperança. Só isso. Porque uma pessoa sem esperança desiste sozinha. E talvez ninguém nunca tenha te contado isso. Tem muita gente que não está longe de Deus porque quer. Está longe porque acredita que não é mais digna de voltar. E isso assusta. A pessoa começa a pensar coisas tipo: Deus deve estar decepcionado comigo. Eu sempre erro. Não adianta mais tentar. Ele não vai me ouvir. E aí, o quarto fica silencioso. A madrugada começa a pesar. O celular vira distração. A mente não para. E por fora, parece só cansaço. Mas por dentro, é uma guerra acontecendo. Porque às vezes, o maior ataque espiritual não vem como caos. Vem como pensamento. Vem como culpa. Vem como vergonha. Vem como aquela voz constante dizendo: você nunca vai mudar. E o pior, a pessoa começa a acreditar. Tem gente ouvindo isso agora e sentindo exatamente essa dor. Você ora uma semana, cai de novo. Tenta mudar, erra de novo. E aí começa a achar que Deus cansou de você. Só que tem um detalhe. A Bíblia nunca escondeu que seres humanos falham. Nunca. Olha Pedro. O cara andou com Jesus, viu milagres, escutou tudo de perto. E mesmo assim, negou Jesus 3 vezes. 3. E não foi escondido, não. Foi na frente das pessoas. Imagina o peso disso. Imagina a culpa. O olhar dele depois percebendo o que fez. Mas sabe o que é absurdo nisso tudo? Jesus não desistiu dele. Até que depois da queda, Jesus encontra Pedro novamente. E ao invés de destruir ele com culpa, Jesus restaura ele. Isso muda tudo. Porque talvez você ache que sua falha foi grande demais, mas a misericórdia de Deus continua maior. Só que o inimigo trabalha justamente no silêncio depois do erro. Porque enquanto Deus chama ao arrependimento, o inimigo empurra para a vergonha. Enquanto Deus fala volta, a mente fala esconde. E aí a pessoa começa a fugir. Fugir da oração, fugir da presença, fugir das pessoas, fugir dela mesma. E sinceramente, tem gente que está cansada. Não fisicamente, mas espiritualmente. A alma cansou. O coração cansou. A mente cansou. Porque carregar culpa por muito tempo destrói alguém por dentro. E talvez hoje você esteja exatamente assim. Deitado na cama, luz apagada, pensando demais, sentindo aquele vazio estranho, como se estivesse distante de tudo, até de Deus. Mas olha para mim, se Deus tivesse desistido de você, você nem estaria ouvindo isso agora. Porque pessoas completamente frias espiritualmente nem se importam mais. Mas você ainda sente, ainda dói, ainda existe conflito aí dentro. E isso significa que ainda existe vida espiritual, ainda existe chamado, ainda existe esperança. Romanos 8 diz: agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma.
Não diz algumas, não diz até certo erro. Nenhuma. Mas infelizmente, muita gente vive como se estivesse condenada todos os dias, vivendo presa ao passado, preso à culpa, preso ao pior momento da própria vida. Enquanto Deus está tentando mostrar que o futuro ainda existe. E é aqui que muita gente se perde, porque confundem condenação com arrependimento. Arrependimento aproxima de Deus. Condenação afasta. Arrependimento gera mudança. Condenação gera desespero. E o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta transformar cada erro em identidade. Você não cometeu um erro. Na sua mente, você vira o erro. Você começa a se definir pela queda, pela falha, pela fraqueza. Mas Deus nunca chamou pessoas perfeitas. Nunca. Moisés tinha medo. Jonas fugiu. Davi caiu feio. Pedro negou. Paulo perseguia cristãos. E mesmo assim, Deus usou todos eles. Todos. Porque Deus não trabalha baseado apenas no seu passado. Ele trabalha baseado no que a graça pode transformar. Até que um dia, a pessoa percebe que passou tempo demais ouvindo a própria culpa e pouco tempo ouvindo Deus. E aí, algo muda. Talvez numa oração simples, talvez chorando sozinho, talvez num culto, talvez numa madrugada silenciosa. Mas algo muda. A pessoa entende que ainda pode voltar, que ainda existe perdão, que ainda existe propósito. E sabe o mais forte? Muita gente acha que voltar para Deus exige perfeição. Mas não. Exige sinceridade. O filho pródigo voltou quebrado, confuso, sem dignidade, sem orgulho. E mesmo assim, o pai correu até ele. Corre. Essa é a parte que muita gente esquece. Deus ainda corre em direção de quem decide voltar. Então escuta isso com atenção. A pior mentira que o inimigo colocou na sua mente foi fazer você acreditar que acabou, que não existe mais saída, que Deus se cansou. Mas talvez Deus tenha permitido esse vídeo chegar até você hoje para lembrar exatamente do contrário. Ainda existe esperança. Ainda existe graça. Ainda existe recomeço. E talvez sua história com Deus não tenha acabado. Talvez ela esteja recomeçando agora.